30% a mais de combustível ele está injetando para conseguir trazer o carro para 1 de lambda, e aí sim a lenta estabilizar relativamente. Beleza, pessoal? Eu fui sair com o meu carro agora e vi que ele estava no osso. Eu deixei ele praticamente falhando, liguei, percebi que não dava para chegar quase que em lugar nenhum com o combustível que tinha. E o posto mais próximo de casa é um posto que eu sei que é péssimo, que é uma porcaria, que é muito ruim. Mas eu não tive outra escolha, eu tive que abastecer lá. E aí no meio do caminho, que é bem perto, eu pensei, por que não, depois que eu abastecer, mostrar pro pessoal, nos parâmetros da injeção, o quanto fica ruim o carro. Bom, o meu carro tem uma injeção programável, uma Mega Squirt MS2. Curioso, né? Embora eu conheça praticamente tudo da LE Jetronic, em determinado momento eu quis me aventurar e fazer do meu carro uma cobaia para aprender sobre injeção programável, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi bastante. O que eu sabia de Jetronic me ajudou a evoluir com a injeção programável, e o que eu aprendi com a injeção programável me ajudou a ter mais sensibilidade com a Jetronic. Essa injeção é uma Mega Squirt MS2. Futuramente eu faço um vídeo melhor explicando o que é a Mega Squirt, muita gente não tem ideia, mas resumindo bem rapidamente, é um projeto open source que nasceu com a ideia de você fabricar o seu próprio módulo em casa. No meu caso, eu comprei um kit todo desmontado, todos os componentes vieram soltos em saquinhos, né? Vieram separados em saquinhos, a placa, tudo veio tudo separado, eu montei. Mas o mundo da Mega Squirt é bem grande, é bem vasto, existem módulos prontos, existem kits gringos que você já compra pronto, desmontado, existem pessoas que fazem por conta e acabam vendendo variações da Mega Squirt. A Speeduino é uma variação da Mega Squirt baseada com processamento em Arduino. Enfim, é um negócio bem vasto, mas é uma injeção muito interessante, muito legal, melhor que a grande maioria das injeções programáveis, principalmente as nacionais. Uma hora eu faço um vídeo mais dedicado. A questão é o seguinte: na Mega Squirt a gente pode conectar um computador, ela é feita para se comunicar com o computador para você acertar, e também é possível conectar um celular e usar um aplicativo para configurar tudo, enxergar parâmetro. Você coloca um monte de coisa na tela do celular. Também é possível plugar um adaptador Bluetooth e fazer isso via Bluetooth no celular. Então eu estou sempre monitorando, sempre de olho no meu celular, sempre vendo esses parâmetros, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de a gente ir lá para a tela e ver as falhas que o combustível provoca, ver os números mesmo, os engasgos e tudo mais, eu não vou conseguir mostrar para vocês o carro engasgando, porque não daria para gravar isso propriamente, mas eu consigo mostrar para vocês os parâmetros ali, o resultado de sonda, que é uma sonda wide, que eu tenho que ter uma sonda bastante precisa. Eu consigo mostrar esses parâmetros para vocês que vocês vejam na tela, vejam de forma numérica o quanto o combustível ficou pobre, inclusive a porcentagem de quanto ficou pobre porque ele está batizado. Outros detalhes: o meu carro é um motor taxado, feito para álcool, com uma taxa de praticamente 13 por 1, é bastante taxado, eu não posso nem pensar em usar gasolina, anda muito bem, é um carro que ficou muito forte, mas ele é feito especificamente para álcool. No caso, eu vou mostrar para vocês a deficiência com álcool, e com álcool geralmente o pessoal adultera com água mesmo, coloca água no álcool, diferente da gasolina, que é mais problemático porque o pessoal usa solvente, fica batendo pino, pode até furar pistão. A vantagem é que no álcool, se você se der mal com o combustível, no máximo ele vai ter água e vai ficar ruim de funcionar, e é claro que você não vai ficar abastecendo eternamente naquele posto ao ponto de a água causar algum problema no futuro muito distante. E a última coisa, pessoal, para vocês terem ideia, é sobre sonda lambda, que eu já falei, eu uso uma sonda wide, e no caso eu acerto esse motor para em marcha lenta, em carga baixa, ou seja, por mais que você tenha várias rotações ali, mas pisando leve ou marcha lenta, com a sonda me retornando 1.00 de lambda, com uma pequena variação para 0.99, 1.00, 1.01, 1.02 estourando alto. E aí, conforme você pisa mais fundo, esse valor da sonda vai diminuindo. Então, quanto mais baixo o valor da sonda lambda, por exemplo, 0.90 já é uma mistura relativamente rica, 0.85 é bastante rica, 1.05 já é bastante pobre, em algumas situações faz o carro falhar, engasgar e perder força. Acima disso, o carro já fica falhando na lenta mesmo, fica falhando em baixa mesmo, em baixa carga, em baixa rotação. Então, só para vocês terem uma ideia desse parâmetro de sonda, que valores abaixo de 1 são misturas ricas,
valores acima de 1 são misturas pobres. E na região de marcha lenta e pisando leve, o meu carro estava acertado para 1.00 de lambda, com uma pequena correção ali de no máximo 5%. Pisando fundo, está acertado para 0.87, também com uma diferença de 5%. A injeção sai corrigindo para tirar um pouquinho de combustível. Eu deixo levemente rico, deixo 5% rico, que é bem pouquinho, para que ele volte para a marcha lenta bem bonitinho, fique bem estabilizado, e aí a injeção faz a correção, que 5% é quase nada, mas já faz uma diferença no acerto na hora de voltar para marcha lenta, por exemplo. Então é só para vocês terem uma ideia desses parâmetros, e chega de falar e vamos ver lá na tela. Então vamos lá, pessoal, de vez em quando eu me atrapalho aqui com esse aplicativo porque eu estou usando pela primeira vez e ele aparece essa telinha. Eu deixei para aparecer para ficar um pouco melhor do que ficar só a tela do aplicativo, e às vezes eu me atrapalho, olho pro lugar errado aí, e eu também não sei como é que vai ficar o áudio, tá? Porque é a primeira vez que eu tô gravando. A gravação de tela original do celular fica com áudio meio zoado, então eu instalei esse aplicativo aí, então não sei como é que vai ficar a qualidade. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar. É o seguinte, esse aplicativo que tá rodando embaixo aí, ó, embaixo dessa telinha, é o MS Droid, que se conecta com a MagScript, com a Speeduino também, e é um aplicativo bastante interessante, dá para fazer praticamente tudo da injeção nele. É claro que o notebook é muito mais eficiente para configurar, afinal de contas você tem um teclado, tem um touchpad, é muito mais eficiente, por uma questão mais ergonômica, tamanho de tela e tudo mais. Esse aplicativo eu consigo configurar várias coisas na tela dele, vários mostradores, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, eu consigo vir aqui nesse Edit, né, que agora a câmera ficou na frente, e eu consigo mudar o tipo de mostrador, eu consigo mudar um monte de função que eu posso aparecer aí, ó. Tem coisa pra caramba. Pela quantidade de menu aí vocês estão vendo que tem bastante coisa. É só para vocês terem uma ideia, uma hora eu faço um vídeo sobre esse aplicativo propriamente. Então vamos lá, vamos falar do que a gente vai enxergar aí. Esse valor maior que eu estou destacando aí, eu vou destacar na edição, é o valor de lambda, é o meu valor de sonda. Tá marcando 1.00 aí porque eu parei o carro, o motor tá desligado e os gases ali dentro acabam meio que confundindo a sonda. Ó, dá uma variadinha, tá? A hora que eu ligar o carro que vai ficar o valor correto. Esse valor logo embaixo, o Ego Correction, é o valor de correção pela sonda. E aí tem duas coisas pra gente falar. Primeiro, injeção programável, principalmente a MagScript, ela sempre está corrigindo. Toda vez que você acelera e desacelera, ela zera a correção e volta a corrigir. Sempre zero e volta a corrigir, zero e volta a corrigir. Porque injeção para pista, para corrida, que também se dedique a isso, como é o caso da MagScript, que ela se dedica também para carros de passeio, mas principalmente para carros de pista, ela sempre tem uma correção muito rápida. Inclusive esse daqui usa parâmetro PID, depois uma outra hora a gente fala sobre isso, e ela é bastante rápida e certeira, muito diferente da correção de um carro com injeção original. Se vocês pegarem os carros mais modernos com injeção original, o que eles vão fazer? A correção é acumulativa, então se ele for adicionando combustível, mesmo que você desligue a chave, ligue depois de bastante tempo, ele vai lembrar desse valor que vai estar gravado na memória e vai partir daquele valor de correção em cima da tabela principal ou das tabelas principais, tá? Muito diferente do sistema da MagScript, que vai zerando a correção. Então ele vai acumulando, e aí vamos supor que no sistema original você abasteça com outro combustível que tá legal, e aí ele vai tirando gradativamente essa correção lentamente. Ele não é rápido, nem pode ser rápido, porque é destinado a um público muito amplo, então não pode ser uma coisa que se altere muito rápido. No caso da MagScript aqui, vocês estão vendo 95.3, é que o carro está parado. A hora que eu ligar, vocês vão ver que a coisa vai mudar bastante de figura. 95.3 significa que ele está tirando 4.7% de combustível. 100% significa sem correção alguma pela sonda, ou seja, todos os cálculos que a injeção vem fazendo com base em todos os parâmetros, ela passa 100% para frente. Se ela colocar ali 101, 102, 110%, ela está adicionando combustível. Se for abaixo de 100, está tirando combustível. Esse outro lado aqui, a gente tem em cima o RPM do motor. Embaixo eu tenho a abertura do meu atuador de marcha lenta, que esse carro tem um atuador de marcha lenta, e esse valor aí de 45 é um valor relativamente alto. Embaixo eu tenho a temperatura do motor, para vocês verem que o motor está aquecido. E logo embaixo, o meu pedal do acelerador, meu sensor TPS, que eu estou pisando aí, e dá para vocês verem. Existem outras telas aqui que eu configurei com outras coisas. Essa daqui, por exemplo, eu uso para aceleração rápida, então ele tem o valor de enriquecimento aí bem visível na tela. Essa outra aqui me dá valor de avanço de ignição, e enfim, é parecido com aquela outra tela, mas outros parâmetros. Aqui eu tenho a cachorrada doidona aqui. Eu tô numa praça aqui
Ele tá passando um senhor de idade e os cachorros tão doidos. Bom, vamos lá. Essa outra tela aqui eu tenho várias funções aqui aparecendo, vários parâmetros aparecendo, né? Então, rapidamente, só para vocês terem uma pequena ideia, eu vou falar aqui, ó. E aí eu vou indicando na edição que fica mais rápido. Eu tenho temperatura do motor, embaixo eu tenho avanço de ignição em função da temperatura do motor. Aí depois eu tenho um enriquecimento por aquecimento, ou seja, quanto mais frio o motor vai ficar mais rico. Embaixo eu tenho o meu avanço de ignição, depois ali o RPM, meu valor de MAP, pressão do coletor, o sensor MAP. Logo abaixo, sonda, a correção da sonda abaixo. Do outro lado aí eu tenho temperatura do coletor de admissão, do ar admitido. Mais embaixo eu tenho uma correção de avanço pela temperatura do motor. Eu estou usando menos 5.8 aí que eu estou fazendo um offset. O que é isso? Em 20 graus de temperatura do ar eu tiro 5 graus de avanço, porque a MegaScript não deixa especificamente eu colocar valores negativos nesse campo. Então a minha tabela de avanço tem 5 graus a mais. Em 20 graus eu tiro 5, ou seja, abaixo de 20 eu tiro 4, tiro 3. Aí eu consigo pela temperatura do ar também modular o meu avanço além da temperatura do motor. Então eu consigo deixar uma coisa mais flexível, bem interessante. Logo embaixo, meu acelerador, posição de borboleta e um cálculo de densidade do ar que a injeção faz em cima do valor da temperatura do ar. Faz um cálculo de densidade do ar para fazer uma correção de combustível, certo? Vamos voltar aqui para a tela que eu preparei, que fica mais prático para a gente ver alguns detalhes. Deixa eu posicionar a telinha aqui. Eu vou dar uma pausa para conferir se está gravando direito e aí eu já retorno. Bom, pessoal, funcionou bem. Aí eu coloco na descrição para vocês o aplicativo que eu estou usando para fazer essa gravação aí. Por enquanto ele está muito bom. Vamos lá. Eu vou dar partida no carro e a gente vai começar a observar tanto rotação quanto o valor de sonda. Vocês podem ver que já foi difícil dele pegar. Para começo de conversa, ó, ele está falhando bastante, ele está tremendo. Vocês podem ver que a rotação aí, ela está meio baixa. Só não está mais baixa porque o meu atuador de marcha lenta, ele está corrigindo. Ele está tentando corrigir. Meu alvo de rotação é 950 com motor aquecido. A injeção deixa eu colocar vários pontos, então mais frio eu coloco valores maiores, é bem interessante, tá? E eu posso mostrar depois isso para vocês no menu. Vocês podem ver aí que o valor de sonda está com 1.26, 1.26, tá bem pobre, bastante pobre. E a minha correção de sonda ela demora um pouco para entrar mesmo, porque depois da partida ela espera 1 minuto para entrar, tá? Então ela demora um pouquinho. Enquanto isso eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que tá aqui, ó. Essa é a minha tabela que minha tabela é sempre experimental, tá, pessoal? Não se baseie muito pela minha tabela não, que é sempre bem experimental. Eu fico testando comportamentos aí do motor. Mas essa tabela aqui, ó, na linha de baixo, minha rotação, e na linha vertical eu tenho o meu sensor MAP. Vocês podem perceber que não existem valores negativos, como na grande maioria das injeções aí programáveis, porque a MegaScript usa KPA, usa Pascal, então não existe valor negativo. 0 é vácuo absoluto, qualquer coisa acima de 0 é pressão, então não existe pressão positiva. O que teria aqui se fosse um turbo é pressão acima de 100 kPa, que é o meu limite que vocês estão vendo ali em cima. Bom, vocês podem ver que cada regime do motor tem um valor de lambda diferente, então minha correção vai ficar procurando esses valores dependendo da rotação e da carga do motor. Só para vocês terem uma ideia do funcionamento disso daí, tá? É visível também em 3D essa tabelinha. Vamos vir aqui, tem as funções aqui em 3D. Essa tabelinha é visível em 3D. Consigo ampliar. Eu tenho aqui uma tabela de combustível também visível em 3D. Estou esperando isso aqui só para a sonda começar a correção efetivamente ali, subir a temperatura e o legal da MegaScript, que diferente da grande maioria das injeções, é que você entra aqui e se você quiser alterar um ponto específico sem alterar mais nenhum, ó, onde está meu quadradinho vermelho ali, é onde eu estou navegando pelo menu aqui. Se eu quiser alterar, por exemplo, esse valor aqui em específico, eu venho aqui, ó, e altero só ele, sem aquela coisa de alterar por map e por rotação, que uma tabela sempre influencia na outra. Se você acerta uma, você caga a outra, né? Essa injeção aqui não, tá? Eu vou só salvar aqui.
Bom, agora ele está corrigindo, ó. Olha onde vai parar essa correção. 30% fácil. Ó. 30% a mais de combustível ele está injetando para conseguir trazer o carro para 1 de lambda. E aí sim a lenta estabilizar relativamente. A lenta tá estável, o carro está vibrando pouco agora. Mas como eu falei para vocês, se eu tocar no acelerador, essa correção aí que está em 134 vai zerar. E aí a mistura vai ficar pobre e a marcha lenta vai dar uma queda. 700 RPM, ele caiu, já começou a corrigir rápido, já deu uma estabilizada legal, e aí ele vai corrigindo cada vez mais que ele se aproxima ele fica um pouco mais lento, é uma característica dos controles speed, mas eu poderia deixar bem mais rápido do que tá. É que eu deixei meio lento mesmo, porque com combustível bom eu nem preciso da correção, o carro tá bem acertadinho, nem preciso da correção. Então aí já deu para vocês terem uma ideia, eu vou acelerar de novo. Ó, caiu para 600 RPM. Eu vou dar uma pausa no vídeo só para garantir. E aí a gente vai gravar isso andando, até para poder inverter essa câmera e vocês verem a rua. Pessoal, não estou muito acostumado com o aplicativo, também não sei se o áudio vai ficar bom, mas vamos lá. 35%. É ruim pra caramba de andar, pessoal. Ó, já ficou pobre pra caramba. Vou dar uma volta no quarteirão, porque daqui a pouco eu vou pro posto abastecer com combustível decente. Vamos queimar um pouquinho desse daqui para não ficar misturado com essa porcaria aí que me venderam. Mas o carro hesita em andar. Agora ele tá no cut off. Agora a gente vai pegar uma subidinha, ó, quase morreu. Vai pegar uma subidinha de leve, tô andando. Pera aí, pessoal, que o aplicativo desconectou. Porque o buraco agora voltou. Os buracos aí fizeram meu adaptador Bluetooth, ó. Olha como ele sobe o morro pobre pra caramba. Tá fraco. É claro, eu não tô pisando forte, não tô fazendo o carro andar. Mas aqui essa rua, a gente vai pegar umas lombadas. Vocês vão ver que na saída das lombadas é uma porcaria. Ele tá recuperando a marcha lenta. Eu vou sair. Pobre pra caramba. O que acontece aqui? Como ele corrige bem rápido, você pisa, ele dá umas engasgadinhas, mas ele já começa a andar, ó, tá melhorando, ele vai melhorando. Tá? Se não fosse essa injeção, aí sim eu tava ferrado, porque aí o carro ia se arrastar. A gente vai entrar numa avenida pequena, que aí não tem tanto buraco, não tem tanta coisa pulando, fazendo barulho. E aí dá para dar uma aceleradinha um pouco mais forte. Só esperar a boa vontade do povo em deixar eu entrar na via, porque não deixa. E é ruim de sair com o carro assim, não dá para sair forte. Não dá para vocês perceberem aí, ó, talvez até dê, mas ele vai naquela só que daí ele vai corrigindo, ele vai melhorando, né? Ó, uma cabeçada do caramba. É ruim para andar. Me lembra muito os carros que eu recebo com o Getronic, quando a Getronic tá fuçada. A Getronic tá lá toda fuçadona e muitas vezes o carro chega assim desse jeito, engasgando, dando cabeçada, hesita para sair. Às vezes até para entrar na garagem é ruim, é chato. Para sair você tem que dar aquela queimadinha de embreagem. Aquela queimadinha, ó, ele não vai, ele fica assim, não vou, aí ele vai. Ele vai porque vai corrigindo. Mas é terrível. Ó, tô dando uma boa quantidade de pedal aí, quase 30%. Nesse carro aqui, 30% de pedal, o carro anda que é uma maravilha. Ele anda sem medo do amanhã, esse carrinho aqui, com 30% de pedal, com essa injeção, com esse motor aqui. É bem interessante. Quem já teve a oportunidade de dar uma volta
Teve alguns clientes meus que já deram uma volta e realmente ficaram com vontade de montar um brinquedo desse. Mas esse combustível tá terrível. Enfim, pessoal, acho que deu para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar mais um outro detalhe. Eu vou entrar numa rua aqui menor, que dá para dar uma parada. Pessoal, eu dei um corte no vídeo porque tava muito barulhento aquele trecho da avenida. E eu queria parar para mostrar um outro detalhe para vocês. Olha, 135% aí, ó, 35% de correção e ainda precisaria de mais. Então eu vou aproveitar e vou mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu virar a câmera para mim aqui. Eu vou aumentar o range para a correção atuar. Então aqui, ó, nesse menu aqui, eu tenho essa opção. Deixa eu jogar a câmera para cá. Eu tenho essa opção aqui, ó, que tá em 35%, que é a minha autoridade de correção. Eu vou lascar logo 50% de correção aí e vou salvar aqui no Burn. E poderia mostrar uns outros detalhes para vocês aqui de quando a correção vai atuar. Tem vários parâmetros aí de TPS, de MAP, quando a correção atua, quando ela não atua. E aqui mais para baixo um delay da temperatura, depois de ter ligado o carro, na verdade. E embaixo vocês podem ver aí PID, PID, né, o ganho proporcional, o ganho integral e a derivativa. Aqui está bem simplesinho, eu poderia melhorar, refinar isso aqui. Isso faz com que a injeção chegue mais rápido nos valores de sonda. Bom, joguei 50%, ó, então quase 40% aí. O que eu vou fazer agora? Correr até o posto que eu costumo abastecer, vou colocar um combustível decente e vou mostrar para vocês a diferença do carro aí com combustível decente. Vamos lá. Alguns momentos depois. Bom, pessoal, acabei de abastecer e voltei para o mesmo lugar para a gente dar mais ou menos a mesma volta, para ter um antes e depois, né? Acho que é legal fazendo o mesmo trajeto. Eu nem mudei nada, então vou aproveitar para voltar a configuração aqui de correção, que eu não vou precisar mais dela. Não nesse nível. Ela tá... peraí que eu entrei no cut-off aqui. Peraí que tem um menuzinho aqui do aplicativo que está por cima e fica mais complicado aqui. Vamos pôr só 15%, que é até bastante 15%. E vocês vão perceber de cara aí que eu vou dar partida e o carro já vai pegar bem diferente. Olha que partida bonitinha. Sobe a lenta, desce gradativamente. É claro, a correção ali vai levar um tempo para começar a atuar, mas vocês podem ver que está com 0,97, 0,98, 99 de lambda. Está bastante estável, não tem vibração nenhuma, tá bem bacana. Eu vou dar um pause para poder alternar a câmera aqui, porque toda vez que alterna a câmera, da câmera frontal aqui para a câmera traseira para poder gravar a rua, ele dá uma congelada depois e não é legal não. Então vamos lá, pessoal, o mesmo trajeto. Durante o caminho eu vou comentando alguns detalhes com vocês a respeito dos valores de sonda. Sai, pomba. Vou pegar o mesmo lugar aqui, já não vai ser difícil de sair. Uma valeta, né? E aqui eu já vou colocar uma segunda, ó, praticamente parado. E ele vai subir bonitinho, ó, sem engasgo nenhum. Dura o buraco, cara. É complicado, né? E pessoal, quando você acelera e desacelera, é normal a mistura ficar rica, ficar mais pobre. A gente chama isso de transientes, que são as mudanças. Quando você está com uma aceleração mais estável, seja marcha lenta, pisando leve, pisando fundo, mesmo variando a rotação, pisando fundo, subindo rotação, ele fica estável. Mas quando você tira o pé e pisa de novo, nesses exatos momentos a mistura sempre altera. Até porque você tem que injetar uma quantidade maior, que é chamada de aceleração rápida. Por exemplo, eu vou passar uma lombadinha agora daquelas bem pequenininha. Aí o piso, ó, ele fica rico, depois ele vai corrigindo, ele vai estabilizando. Eu tirei o pé, ele fica rico. Quando eu piso na embreagem, eu tiro o pé do acelerador, piso na embreagem, ele também dá uma enriquecida. Isso daí, só para vocês terem uma ideia, é combustível que
por mais que seja multiponto e os injetores estejam próximos das válvulas, um pouquinho de combustível acaba ficando nas paredes. Um pouquinho de combustível acaba ficando nas paredes do coletor e acaba sendo sugado nesse momento de transiente. Então, assim, tem vários pequenos detalhes aí que fazem com que a mistura dê uma variada quando você acelera e desacelera. Vamos entrar na mesma avenida. Vamos dar uma pisadinha melhor porque agora tá vazio, ó. Tá em cut-off agora, por isso que a sonda ficou em 1,27. Esses valores que vocês viram aí de 1,27 na reduzida, é que eu não estou injetando combustível nenhum. E aí o aplicativo me mostra 1,27 de máximo, tá, de mistura pobre. Então, valores mais pobres que isso, o aplicativo nem vai me mostrar. Para vocês terem ideia de quanto estava pobre com aquele combustível. O combustível chegava no limite ali do software mostrar o quão pobre estava a mistura. Mas agora é muito diferente, ó. Você engata outra marcha, não tem engasgo. Só que é São Paulo, né, galera? Ou seja, não dá pra andar direito. Muito ônibus, caminhão na frente. Eu vou dar um pause aqui pra gente pegar uma outra rua, porque senão... Pessoal, eu parei numa outra rua aqui, queria mostrar uns outros detalhes para vocês, além das outras telas que a gente tem aqui no aplicativo, que essas telas tudo eu que construí mesmo, né? Você pode mudar, tem um monte de parâmetro aqui. Eu queria mostrar para vocês, por exemplo, tabela de combustível, a tabela pura de combustível, tá? Essa aí é a região que o motor está funcionando, a região de marcha lenta. Como eu já expliquei, na vertical e na horizontal, aí você tem na vertical MAP, a pressão do coletor, né? E na horizontal, rotação. Então, vamos dar uma voltinha aqui, vamos dar um trechinho com a tabela aí para vocês verem como é que funciona. Acabei de sair. Vocês reparem que conforme eu vou andando, mudando de marcha, ele vai indo para as regiões aí, ó. Tô diminuindo, vou passar numa lombada. Ó, pisei mais fundo, ele foi mais para cima na tabela. Vou trocar de marcha. Não tô pisando muito fundo, menos da metade do pedal do acelerador. Mas como tá numa subida, ele fica numa região mais alta. Vou entrar numa rua menor aqui, já é mais esburacada. Eu vou manobrar, vou pegar essa rua de volta. E aí eu quero mostrar para vocês a tabela de correção, por exemplo, ó, que é essa daqui. Que é a mesma coisa, ó. E aí vocês podem ver o meu alvo de sonda lambda a cada condição de funcionamento do motor. Ó, parei numa esquina que tem uma leve subidinha, eu vou subir, ó. Então vocês conseguem perceber que se eu estiver pisando de boa assim, ele vai por uma certa mistura. E se eu pisar fundo, ele vai para outra condição completamente diferente. E cada quadradinho desse daí eu posso mudar de forma individual. E o mais legal, que eu vou até deixar desengatar o carro desse aqui para fazer menos barulho. O mais interessante é que se você alterar qualquer valor aqui, ele altera os valores base de cálculo. Então, se a sua tabela estiver toda redondinha, muito bem feita, certinha,
E um lugar que você mudar esse valor de sonda, né, esse valor aqui é o valor para os cálculos de correção da sonda chegarem no resultado, tá? Esse aqui é o meu alvo para a correção funcionar, só que ele também funciona de uma segunda forma, que ele embute isso daí no cálculo, que se minha tabela estiver correta, é bem interessante porque eu mudo esse valor e a correção não vai precisar correr atrás desse valor, porque vai ser mudado no cálculo base. Ou seja, esses valores em azuis aí que tá 0.878, se eu quiser mudar para 0.90 todos, eu não vou precisar mudar minha tabela de combustível. Já vai estar certo, porque minha tabela já está afinada. Então é um negócio bastante interessante. É um recurso bastante interessante que tem na MegaScript MS2. Eu espero que vocês consigam entender um pouquinho do que eu estou falando, principalmente porque o áudio tá uma porcaria. As ruas são muito esburacadas, por aqui não tem nenhuma avenida agora durante o dia que dê pra gente rodar sem fazer muito barulho, sem ter esse monte de buraco aí. É isso aí. Vamos subir mais um pouquinho a rua, vou mostrar outros valores aí pra vocês. Uma outra tabelinha que uma outra telinha que eu uso muito. Deixa eu mudar minha Deixa eu parar aqui para poder fazer isso. Aqui fica mais complicado de explicar para vocês, mas eu tenho variações de TPS, variações de map e variação de aceleração rápida, que esse ACEL aí que vocês estão vendo grande na tela é o combustível extra que eu coloco conforme eu acelero, ó. Então vocês vão ver que na mudança de marcha ele enfia combustível assim que eu piso no acelerador. Quando eu tiro o pé, ele tira um pouquinho de combustível. Ó, 95, ele tirou um pouquinho de combustível. Você dá uma cutucada no acelerador, ele coloca mais combustível. É isso aí, pessoal. Eu ainda tô apanhando pra caramba pra gravar as coisas, pra aprender como gravar direito. Essa telinha aqui eu uso pra dar uma olhada nos controles de marcha lenta. O meu atuador tá fechando, conforme eu tô acelerando ele se fecha. A partir do momento que eu tiro o pé aqui, desengatei o carro, ele vai abrir o atuador e trazer a lenta pro lugar certo. Tá trazendo a lenta, ó, trouxe a lenta bonitinho. Então aqui eu tenho como observar bastante coisa, é bem interessante. E agora estamos encostando atrás de um GSI. E é isso aí. Pois é, pessoal, não dá pra mostrar pra vocês o quanto o carro estava engasgando. Ele estava engasgando bastante, estava bem fraco, estava muito diferente do que deveria ser, trepidando bastante na marcha lenta. E se ele não tivesse atuador, e se não fosse essa injeção que é bastante inteligente, bastante rápida, tanto para corrigir a mistura quanto para corrigir a marcha lenta, com certeza ele nem pararia ligado, ele ficaria tremendo até morrer, principalmente na fase de aquecimento. Depois de quente, talvez ele até estabilizasse na lenta, bem mal estabilizado,
trepidando, com a marcha lenta oscilando demais, caindo, mas se é um carro que não tem correção, se é um carro que é carburador, por exemplo, se é uma Multec 700 a álcool, por exemplo, o carro ia ficar bem ruim, bem xoxo e não ia nem parar na lenta direito. A Multec é relativamente lenta para corrigir a lenta, para corrigir a lenta é boa, mas ela é meio devagar para corrigir a marcha lenta, não é tão rápida quanto a Mega Squirt, que eu abuso dos parâmetros. Inclusive vocês podem ver no card aí em cima que eu deixei o carro subir uma rampa de estacionamento sem acelerar, só pela correção de marcha lenta, para vocês terem uma ideia de quanto essa injeção compensa e consegue corrigir e fazer o carro firmar uma marcha lenta mesmo em situação bastante adversa, como subindo uma rampa. Foi por isso que a marcha lenta ficou estável, senão não ia ficar não. Bom pessoal, eu pretendo no futuro falar mais sobre a Mega Squirt, falar mais sobre a instalação em carros originais. É um negócio que eu já tenho bastante conhecimento e se vocês quiserem isso daí, dá um toque. Eu só não sei quando eu vou poder fazer isso, porque eu quero fazer um material bastante rico, cheio de informações. Então é uma coisa que dá bastante trabalho, dá muito trabalho, mas eu acho que compensa porque a injeção tem um custo-benefício excelente. Hoje, por conta do dólar, ela não é tão barata quanto era antigamente, mas mesmo assim ela é muito mais barata que as nacionais. E se você for comparar com as programáveis nacionais, que tem mais ou menos os mesmos recursos, embora a maioria não tenha os mesmos, ela é muito mais barato, é absurdamente mais barato e absurdamente superior também. Mas futuramente eu falo melhor sobre a Mega Squirt, porque é uma injeção que eu sou apaixonado por ela, ela é muito legal. São dois extremos, né? A injeção, a LE Jetronic é chamada de burra, embora burros sejam aqueles que não têm condição mínima de colocar a mão no sistema, não tem condição mínima técnica para dar manutenção, então o pessoal apelidou de burra, porque de burra ela não tem nada. Ela é realmente bastante interessante, inteligente para a época dela, sem dúvida nenhuma, e bastante robusta, porque durou 30, quase 40 anos aí e sofrendo diversas gambiarras. E o outro extremo que eu trabalho é a Mega Squirt, que é uma injeção muito inteligente, programável, mantida por comunidade, que tem várias atualizações, tem muitos recursos, é bem interessante. Enfim pessoal, como sempre eu falei demais, eu espero uma hora fazer um conteúdo sobre Mega Squirt para vocês, especificamente na aplicação desses carros, para quem quiser brincar, de repente coloca em casa mesmo, ou a gente faz alguma parceria aí em termos de algumas coisas que vocês não conheçam. Inclusive tem até um inscrito que está começando a instalar uma Mega Squirt. Vou ver se a gente consegue mostrar algumas coisas, alguns detalhes dessa injeção que ele está instalando. Vamos ver, bater um papo com ele. Bom pessoal, por esse vídeo é só. Agradeço bastante se vocês deixarem aí um like, um comentário e se inscreverem no canal. Valeu! Waiting for the fear and hate and pain to end. Waiting for the rain, anticipating. Waiting for peace while they're invading. Waiting for truth that